Olá e seja muito bem-vindo ao Fórmula 1 Até os Ossos, o podcast para quem tem Fórmula 1 no DNA. Eu sou o Tibone e hoje, obviamente, vamos falar sobre a abertura do campeonato de 2022 no Bahrein. Que corrida, hein? Acho que ninguém estava esperando tanta emoção, mas foi sensacional. Vamos começar com o resultado. O vencedor foi Charles Leclerc da Ferrari, seguido de Carlos Sainz, Hamilton, Russell e Magnussen no top 5, enquanto Bottas, Ocon, Tsunoda, Alonso e Zhou fecharam a zona de pontos. As duas Red Bulls de Verstappen e Pérez abandonaram, e o grupo de equipes com motor e Mercedes, meu Deus do céu, amargaram no fim do grid. No campeonato de pilotos, obviamente o resultado é o mesmo da corrida. E nos construtores temos Ferrari, Mercedes e Haas nas três primeiras posições. Com o resultado, Leclerc marca o primeiro Grand Chelem em sua carreira, sendo o 26º piloto na história a conseguir o feito, que é pole, ganhar liderando todas as voltas e fazer a volta mais rápida da corrida. E como foi a corrida? A largada foi bem limpa, com destaque para a boa largada do Leclerc, que manteve a liderança, e Hamilton, que chegou a passar o Pérez. Bottas foi o destaque negativo, perdendo incríveis 8 posições na primeira volta. Uma vez Bottas, sempre Bottas. Predictions. Ocon foi bem ambicioso e tentou uma manobra bem nada a ver, tocando e rodando o carro do Mick Schumacher, que fez um dos 360 graus mais bonitos dos últimos tempos, e perdeu bem pouco tempo inclusive. Logo depois, o francês foi punido com 5 segundos pela manobra bem desastrada. Depois de algumas voltas com poucas movimentações, algumas ultrapassagens no meio do pelotão, até que finalmente na volta 15, Verstappen, que já estava a mais de 3 segundos de Leclerc, iniciou a primeira rodada de pitstops, sendo coberto pela Ferrari. Porém, o holandês voltou a menos de 1 segundo do monegasco e iniciou-se uma bonita briga pela liderança. Verstappen com o DRS tentou o movimento na T1, conseguiu, Leclerc entrou atrás, abriu o DRS na reta antes da T4 e por fora, cruzando a frente do carro de Max, recuperou a posição. Na volta seguinte, Verstappen novamente com um belo dive bomb vindo de quase 1 segundo atrás, passou a Ferrari na T1 e novamente com a ajuda do DRS, Leclerc repassou na T4, dessa vez por dentro. Na volta seguinte, Verstappen tentou um dive bomb ainda maior, mas travou a roda, escorregou na T1, tomou o X do Leclerc, que usou o DRS para abrir vantagem e sumir na frente da Red Bull. Depois da corrida, o Leclerc disse que estava freando um pouquinho mais cedo na T1 para conseguir pegar a zona de detecção do DRS e poder ter o DRS para a curva 4. Muito inteligente da parte dele. A partir daí, Leclerc ampliou bastante a vantagem para a Red Bull, que tentou novamente o undercut na segunda rodada de pitstops na volta 31. Mas não conseguiu nem ameaçar nem brigar com a Ferrari direito como da primeira vez. Tudo estava se encaminhando de maneira quase chata, quando na volta 44 a Red Bull chamou Max para uma terceira parada, opção essa que já tinha sido cogitada por Carlos Sainz via rádio com a Ferrari anteriormente. Porém o drama começou logo a sair do pit, com vários rádios confusos da Red Bull pedindo para Max retornar ao box. O início de alguma confusão, Max se manteve na pista em segundo e a Ferrari manteve Leclerc na pista com boa diferença. Porém na volta 46, a AlphaTauri de Pierre Gasly pegou fogo, e com isso, safety car na pista. Leclerc aproveitou para fazer uma parada praticamente de graça, assim como Sainz, o Pérez, Hamilton e o Russell. E a Haas quase jogou fora a corrida do Magnussen, não parando ele na primeira volta e só na outra volta do safety car. Mas com sorte ainda foi antes do pelotão se juntar, então deu tudo certo. Flashbacks vieram à minha cabeça, somente cenas ruins. Vocês lembram do carro pegando fogo no Bahrein, né? Já pensaram direto no Grosjean? Eu também. Safety car no final, Max na P2, muito cedo para repetir isso. Muito cedo para repetir isso. Mas enfim, enquanto o safety car rolava, drama na Red Bull. Max começou a reclamar de problemas do sistema de direção assistida no Power Steering e a Red Bull basicamente mandou para ele te vira aí, não tem nada que a gente possa fazer. E num momento meio Topper Harley, repetiu a instrução quando Max começou a reclamar de perda de potência. A ideia do time austríaco era, obviamente, tentar marcar algum ponto. Logo após, Sainz passou o Max, e Max perdeu totalmente a potência, conseguindo mal e mal trazer o número 1 até os pits, se arrastando para abandonar. Dobradinha da Ferrari praticamente garantida. E na abertura da última volta, a outra Red Bull de Pérez simplesmente travou na entrada da T1, travando as rodas traseiras, causando uma rodada e o consequente abandono do mexicano. Pódio para Lewis Hamilton, agora já são 183 pódios na carreira do britânico. A Ferrari encerrou um jejum de 45 corridas sem vitória. A última vitória havia sido em Singapura 2019, também uma dobradinha, Vettel e Leclerc na ocasião.
E com isso se encerra o segundo maior período sem vitórias da história da escuderia. O maior ainda sendo as 59 corridas sem vitórias, entre a vitória de Prost na Espanha em 1990, também uma dobradinha por curiosidade, na época com o Mansell, e a vitória de Berger no GP da Alemanha de 1994. Pelo visto, abandonar o desenvolvimento do carro de 2021 e planejar, focar e desenvolver o carro de 2022 foi a decisão certa para a escuderia, que fez uma pré-temporada limpa, sem problemas e começou o ano muito bem com uma dobradinha. O mesmo vale para a Haas, que focou bastante nesse ano ao sacrificar totalmente o ano passado. Voltaram para a zona de pontos, era impossível pensar isso ano passado. Enquanto Red Bull e Mercedes, que brigaram pelo título até o fim do ano passado, estão tendo mais problemas. Red Bull tem velocidade, já provou isso. Porém a Mercedes, que gastou todos os recursos possíveis no carro do ano passado, lembrem, eles começaram o ano pior que a Red Bull e no final do ano estavam na frente. Precisa agora de esforço e uma recuperação semelhante ou até mais do que a do ano passado. A gente não pode deixar o Russell ficar com o papel de alergia do século XXI, né? Vamos lá, Mercedes, faz alguma coisa. Enfim, essa foi a corrida, foi uma boa corrida. Mas temos bastante coisa para falar ainda. A mudança do tipo de combustível para 2022, adotando o chamado E10, com o objetivo de tornar a Fórmula 1 uma categoria mais verde, pode ter sido a causa de diversos problemas. No meio de tantas mudanças de regras, o E10 acabou passando despercebido por bastante gente. Mas os problemas da Red Bull, segundo as informações que temos, podem ter sido causados por um problema na bomba de combustível. Ambos os carros tiveram problemas parecidos, o motor não recebia combustível e desligou. Segundo Christian Horner, ambos os carros tinham combustível no tanque, apenas o motor não estava recebendo esse combustível. É importante levar em consideração que a temperatura ambiente estava alta e os carros ficaram um tempo atrás do safety car aquecendo muito mais, e que o novo combustível reage de maneira diferente ao calor. Deve estar relacionado. O E10 é também se não o principal problema, da falta de potência dos carros com motores Mercedes. Afinal, é o mesmo motor do ano passado e era um canhão de reta, e agora a unidade de potência alemã está sofrendo bastante. Hamilton com DRS aberto teve dificuldade de passar o Magnussen, de motor Ferrari, que estava com DRS fechado na reta. E praticamente todos os carros com motor Mercedes terminaram no fundo do grid. As duas Aston, as duas Williams e as duas McLarens, 0 pontos. Não dá para ficar assim. Toto Wolff já disse que ajustes para os motores estão a caminho. E quanto antes melhor, principalmente considerando que essa semana já tem corrida novamente em Jeddah e tem retas longas por lá. Imagino que todos os clientes da Mercedes devem querer uma solução rápida. Uma das coisas que também chamou atenção nesse início de nova era da Fórmula 1 foi o aumento do tempo dos pitstops. Estavam na casa de 3 segundos. Considerando que já estava abaixo de 2 segundos no regulamento anterior, é uma diferença bem considerável. A melhor foi a Ferrari, 2.4. A Mercedes ainda não se achou, ficando na média de 3.9. As novas rodas com calotas são as maiores e mais pesadas da história da Fórmula 1. Mas logo os times se acham e sempre se adaptam. Aliás, falando em carros pesados e pit stop, o problema de volante que também afetou o Max Verstappen depois da terceira parada, aparentemente foi causado pelo impacto do carro no chão ao terminar a terceira parada, que acabou por danificar parte do sistema de direção. Essa paulada na coluna do piloto, que já está sofrendo com as golfinhadas, deve ser uma delícia. Só que não. Ainda falando sobre o Verstappen, engraçado o piti dele no rádio quando saiu atrás do Leclerc após a segunda parada. Vocês pediram para eu andar mais devagar na outlap, e as 2 vezes eu perdi a liderança, eu nunca mais faço isso. Menos, Max, sem exagero. Na transmissão internacional da Sky Sports, o Ted Kravitz, o repórter, pegou os tempos de volta, fez os cálculos e disse que mesmo que o Verstappen tivesse acelerado, não passaria o Leclerc e talvez perdesse a posição para o Sainz, porque ia estar com um pneu pior do que o espanhol no final do stint. Max, deixa os cálculos pro engenheiro da Red Bull e acelera aí, né? Melhor. Outra coisa que eu gostaria de citar, que eu não gostei, foi que o procedimento do safety car ainda não está 100%, na minha opinião, obviamente. Depois do safety car causado pela quebra do carro do Gasly, todos os carros foram autorizados a descontar a volta, como manda o regulamento, tudo certo. Porém, por ter que manter o delta de VSC, eles não conseguiram chegar no final do pelotão a tempo da relargada, e os carros da Aston, McLaren e Williams relargaram quase 30 segundos depois do resto do pelotão, eles já largaram com um déficit de 30 segundos. Eu acho isso bem errado, porque inclusive eles tiveram que manter as distâncias entre si, então eles não tiveram nem a chance de brigar com o pelotão da frente, e nem a chance de brigar entre eles, porque eles mantiveram as distâncias entre eles. Eu acho que tinham que liberar esses carros que estão tirando volta do delta do VSC. O procedimento seria simples, dar a mensagem de track clear, aí dá a ordem dos carros contarem as voltas, para eles poderem descontar sem delta, e quando juntar no final do pelotão, relarga na outra volta, simples, direto e justo. Minha opinião.
Ou faz que nem a NASCAR, junta tudo antes, enfim. Alguma coisa tem que ser vista aí, porque eu acho injusto que alguns carros consigam chegar no resto do pelotão e descontar a diferença e outros não consigam. Enfim, vamos a um balanço da corrida. Gostamos da corrida do Ocon, mesmo ele não gostando muito pelo que eu vi na entrevista. Ele tomou a punição de 5 segundos por ter tocado no Mick Schumacher, mas terminou na frente do Alonso. E ambas as Alpines marcaram pontos. Bottas, gostei da corrida dele, apesar da largada simplesmente vergonhosa, ele se recuperou muito bem e conseguiu um P6 na estreia pela Alfa. E o companheiro Joe também marcou pontos terminando em P10. Parabéns para a Alfa. E não podemos deixar de falar da excelente corrida de Magnussen, com P5 para a Haas. Haas completamente renovada e renascida depois do calvário de 2020 e 2021. O K-Mag errou algumas freadas no início da corrida, principalmente na T1, mas depois achou o ritmo e andou bem e marcou pontos. Parabéns para ele. Não gostamos da corrida extremamente apagada da Aston. Stroll e Hülkenberg estavam substituindo o Vettel, que testou positivo para Covid e talvez não corra na Arábia Saudita ainda. Eles simplesmente não apareceram. Ambos foram degolados no Q1 no sábado e relegados ao fim do grid no domingo. Uma pena, o carro é bonito, o Verdão tá bacana, mas precisa melhorar. E bastante. Não gostamos também da Williams, rendeu muito abaixo do esperado. Esperava algum progresso da turma de Grove, mas ainda assim parece estar tocando do mesmo ritmo do ano passado. Mas o que a gente precisa falar mesmo é da McLaren. Meu Deus do céu, que vergonha. Ricciardo eliminado no Q1, Norris eliminado do Q2, e na corrida eles não dá nem pra chamar eles de coadjuvante. Eles foram retardatários, se arrastando pela pista. Zero performance. O melhor foi os memes. Um monte de meme e diz que foi só colocar o patrocínio do Google Chrome que o carro travou. Tem que ver isso aí, hein? Tem que ver isso aí. Ó, a Mercedes com o W13 tendo problema e a McLaren depois colocou o patrocínio do Google Chrome e travou. Tá difícil, hein? E o desempenho de reta da Mercedes tem que melhorar. Praticamente todos os carros de motor Mercedes no fim do grid, sem velocidade de reta, alguma coisa tem que ser feita. Vamos ver o que vão fazer. Mas enfim, no fim das contas, uma excelente abertura de temporada, temos algumas arestas a se aparar, como um todo, em termos de regulamento, como o safety car, em termos de transmissão, porque todos os tempos de volta e diferenças sumiram da tela, entre as voltas 30 e 40 mais ou menos da corrida, e sempre tem um detalhezinho ou outro que se pode melhorar na transmissão. Adorei a câmera de dentro do capacete. Aprovado. Mas semana que vem temos corrida novamente e o hype continua. Quais são as apostas para dar? Eu acho que a Ferrari chega como grande favorita. Eu acho que a Red Bull, se não quebrar, vai incomodar muito a Ferrari, com certeza. Mas eu quero ver boas corridas também do Ocon, do Bottas, do Russell. Vamos lá, Russell. Acho que o Magnussen não vai andar tão bem. Ele nunca andou em Jeddah, é uma pista nova. E o Mick Schumacher, apesar da Haas estar se arrastando no passado, ele já andou. Eu acho que é hora do Mick botar tempo em cima do K-Mag. Vamos ver. A gente vai saber isso daqui a 7 dias e vamos comentar tudo no próximo podcast. Por hoje é só, ficamos por aqui e até a semana que vem no próximo podcast. Até mais!